Bom, cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, tudo bem? Boa noite a todo mundo, boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos aqui de novo, para mais uma vez nós falarmos sobre mais uma palavra que Deus está nos entregando hoje. Hoje nós vamos falar sobre a palavra sobre não há justo nenhum sequer. Vamos falar sobre essa palavra, o qual Deus entregou hoje para nós, tá bom? Então vamos lá. Antes, primeiro de tudo, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor. Obrigado pelas orações, obrigado pelos irmãos, obrigado pela família que nós temos também. Senhor, vamos agora entrar na Tua presença, que o Senhor usa conforme o Senhor desejar, conforme o Senhor quiser, como o Senhor queira, e também nós venhamos entender a palavra do Senhor como o Senhor deseja. Tá bom, Senhor? Muito obrigado. Agradeço pela família, agradeço pelos irmãos. Obrigado pelo canal Pregando de Cristo. E que venhamos agora entoar louvores e cânticos e palavras ao Senhor. Amém e amém. Irmãos, então, a palavra para nós que vai se encontrar hoje, ela se encontra em Romanos, capítulo 3, versículo de 10 e 11. 10 e 11. Versículo de 10 e 11. Tá? Eu vou abrindo com vocês e aí vamos conversando, tá bom? A palavra sobre não há justo nenhum sequer, antes de nós iniciarmos essa leitura, a gente vai falar como que Deus quis falar com vocês, como que Deus quis falar com o povo. Essa palavra sobre não há justo nenhum sequer, ela se declara, ou ela tem o título à igreja. Logo que não era para ter, né? Por falar não há justo nenhum sequer. Mas ela está se intitulando ao povo de Deus. Se formos analisar, ela é ruim ao ponto de falarmos que a gente não estamos sendo justos mediante Deus. Isso é ruim, porque Deus está querendo adoradores que adoram o Senhor, porém Ele não está encontrando, sabe? Por isso que é ruim, porque Deus tem que lançar palavras falando a verdade, que é 10 e 11, como está escrito, não há justo nenhum sequer. 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O Senhor, Ele fala isso de uma nação, de um povo que deveria buscar. Um povo que está na igreja, um povo que está louvando, engrandecendo o Senhor, falando do Senhor, aonde Deus está colocando propósitos, o qual podemos dizer que para nós é difícil de fazer, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente não quer sair do nosso conforto, do nosso comodismo, sabe? Do nosso cômodo. E aí Deus, Ele lança algo para que fazer totalmente ao contrário do que você quer. Porque o que nós queremos? Que Deus, Ele venha e aceite eu do jeito que eu sou. Resumindo, ou conclusão, que Deus, Ele tem que se adequar à minha forma de viver e não eu adequar à forma de vida do Senhor. Entende isso? Então o que o Senhor está falando para nós é que, olha, você está querendo que eu sirva você do jeito que você quer que eu sirva você, quer que eu abençoe você, sem que você faça as minhas obras. Então não há justo nenhum sequer. Aí ele continua dizendo que não há quem entenda. Você não está entendendo o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é adoradores de espírito e verdade, mas você, pelo jeito, não está entendendo. Aí ele fala, não há quem busque a Deus. As pessoas que deveriam buscar o Senhor não estão buscando. Entendeu? Entende isso? As pessoas que eram para buscar o Senhor não estão buscando. Igual Abacuque, a gente já leu Abacuque aqui no canal, aqui uma vez, aonde o Senhor disse para nós que onde tinha justiça, a justiça era torcida. Aonde fala que Abacuque estava olhando os problemas dos homens, sendo que Deus estava falando para ele, pregue de mim, pregue a palavra, prega a palavra. E não estava pregando. O que nós temos a ver com isso hoje, para nós? O que temos a ver com isso? O que a palavra quer nos explicar? O que a palavra quer mostrar para nós? Sabe o que ela quer mostrar? É que quando nós éramos para pregar do Senhor, nós não pregamos. Quando nós éramos para ajuntar as ovelhas do Senhor, nós não ajuntamos. Recentemente Deus deu uma palavra que é Ezequiel 34. Você viu isso, nós vimos isso. Se você não viu, procura. Aí que vai estar aí, o Senhor vai falar com você também. Ezequiel 34, onde fala sobre os pastores infiéis. Onde os pastores, desde cuidar das ovelhas, estão cuidando apenas de si mesmo, degolando o cevado, comendo do bom e do melhor, porém não cuida das ovelhas. Não cuida de ter o Senhor na vida deles. Então, nós temos esse problema que nós estamos vivendo hoje na sociedade, no meio da sociedade da igreja, que as pessoas estão começando a viver o próprio eu e não Deus. Então isso é uma palavra, se for para pensar, dura.
Não é uma palavra boazinha não, porque Deus está falando que não há justo nenhum sequer. No momento de você pregar, você não está pregando. No momento de você adorar ao Senhor, você não está adorando. No momento de você buscar o Senhor, a palavra fala para nós sobre buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar enquanto está perto. Então, sobre buscar o Senhor enquanto se pode achar, você está podendo achar o Senhor ainda. Ainda. Então busca. Invocar o Senhor enquanto ainda Ele está perto de você. Mas quando o Senhor se afastar, rapaz, aí já perdeu. Mas aí a gente vai ler outra passagem, que é Salmos 14, que vai falar por que aqui Paulo disse isso para o povo. Por que Paulo disse isso do povo? Salmos responde o porquê. Aí a gente vai ler Salmos. Salmos 14. Aí eu tenho que voltar lá atrás. Salmos 14, do 1 ao 3. Tá bom? Salmos 14, 1 ao 3. Se você tem a Bíblia, claro que esperamos que você abriu aí para ler também, tá bom? Salmos 14, do 1 ao 3 diz o insensato no seu coração. Então o insensato vai dizer no seu coração: não há Deus, corrompe-se e pratica abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor, ou seja, do céu o Senhor está olhando para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Entendeu? Entendeu que no momento da igreja se juntar para pregar do Senhor ao mundo, ela não está fazendo isso, ela está se misturando ao mundo. Você está se misturando às coisas terrenas, às coisas do mundo. Isso é bem forte, né? Porque a gente vê as igrejas hoje, em pleno século XXI, né? Mas em pleno século XXI, em pleno esse ano, mas não só esse ano, mas em plenos anos que a gente está vivendo, a gente vê que as igrejas elas estão se corrompendo cada dia mais. Os irmãos estão se corrompendo a cada dia mais. Onde os irmãos eram para fazer aquilo que era para fazer certo, o Senhor não estão fazendo. E aqui falam que no seu coração, eles dizem não há Deus. Só que as pessoas estão indo à igreja para adorar o Senhor, mas estão buscando outro Deus, o qual eu não conheço, o qual não conhecemos. Um Deus é esse o qual a Bíblia não me fala que é, qual é. Entendemos isso? Então o Senhor, ele fica aborrecido sim, porque o Senhor, quando ele quer olhar do céu, ele fala que do céu olha o Senhor para os filhos dos homens. Então, quando o Senhor olha do céu, o que ele deveria ver? Vamos falar a verdade, o que ele deveria ver? Filhos pregando do Senhor, adorando o Senhor, independente da situação que vivem, mas confiando e tendo fé no Senhor e pregando, tirando as pessoas, pregando do Senhor, tirando as pessoas que estão lá fora, a ideia de que Deus não quer elas, e sim que Deus quer e ama. Porém, viva a vida que Deus quer para ela, entende? Só que não. Deus olha do céu e fala assim, para ver se há quem entenda. Deus ele olha no céu, lá do céu ele está olhando e está perguntando ainda, vamos ver se tem alguma pessoa que está entendendo de mim lá no céu, na terra lá. Aí Deus olha e vê e fala, nossa, aí Deus responde isso aqui, ó. Se há quem busca Deus, aí Deus está olhando e falando, será que tem alguém que busca a mim aí na terra? Vamos ver, estou olhando, estou tentando achar. Aí ele fala, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Ou seja, desde você ir juntar as pessoas para casa do Senhor, não. Você foi junto. Não, você tem que fazer diferença, você tem que pregar o Senhor, você tem que juntar as ovelhas, não espantar mais. Não. Então ele fala, não há quem faça o bem. Não tem. Aí não há nenhum sequer. Não tem. Sabe quem disse esse salmo aqui? Davi. Davi disse esse salmo. Só que, da mesma maneira que Paulo, da onde Paulo tirou aquilo, o 10 e 11, né? De Romanos 3, 10 e 11, da onde? Daqui de Salmos 14. E da onde Davi tirou os Salmos 14, 1 ao 3? De Gênesis 2, do 15 ao 17. Nós vamos ler, tá bom? Gênesis 2, do 15 ao 17. Gênesis 2, vamos repetindo. Gênesis 2, do 15 ao 17. Às vezes no momento você não vai entender o que a palavra quer dizer, só que você vai ter que ler outra palavra juntamente comigo para você entender o que Deus ele quer falar com você em Gênesis 2. Tá bom? Mas até aqui dá para entender o que Deus ele quer, né? Até agora eu acredito que sim. Aí olha, Gênesis 2, do 15 ao 17, ele fala: 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
de toda árvore do jardim comerás, livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, ele fez o quê? Tudo aquilo que era contrário ao Senhor, ele comeu. Aí a palavra onde Davi fala, do céu olha o Senhor para ver se tem alguém que busca a Deus, se tem alguém que entenda as palavras do Senhor. Adão, ele estava no paraíso, ele estava no Éden, e mesmo assim ele não entendeu do Senhor. E mesmo assim ele não buscou de Deus o que era mais precioso, sabe? A presença do Senhor. A palavra em Gênesis mesmo, se você ler depois aqui, se você quiser, a gente pode até ler depois, que Gênesis ele fala que o Senhor, todo dia à tarde, o Senhor caminhava ou passeava com Adão no jardim. Então pensa o privilégio que tinha Adão de caminhar com o Senhor todos os dias à tarde com ele. Pensa o privilégio que tinha. Porém Adão caminhava, mas não entendia. Ele não buscava o Senhor como tinha que buscar. Muitas das vezes as pessoas vão na igreja, às vezes todos os dias também. Vão na igreja todos os dias, estão lá todo dia, de manhã, tarde, de noite, estão lá todos os dias, quando tem culto estão lá. Só que não entende do Senhor. O que vale? Vale a pena isso? Não vale. Porque a gente tem que adorar o Senhor e obedecer ao Senhor e fazer tudo aquilo que o Senhor manda nós fazemos. A resposta dessa pergunta, não é uma pergunta, mas é a resposta do 2, 15 a 17, sabe aonde ele se encontra? Sabe aonde? Em Romanos. Vamos voltar lá para o livro de Romanos. Voltamos ao livro de Romanos, só que dessa vez nós vamos ler o capítulo 5, versículo 1, tá bom? Versículo 5, do 1 e o 2. Volta aí em Romanos. Eu estou abrindo aqui juntamente com vocês, tá? Vamos lá, Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, tá bom? Fala assim: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Adão, ele tinha que entender isso no começo do jardim, no começo da vida dele. O quê? O que ele deve entender? Que fomos justificados, ele deveria ser justificado pela fé dele, ou seja, ele devia fazer tudo que ele devia fazer, ou seja, obedecer ao Senhor, ele devia fazer porque acredita no Senhor. Tudo que nós devemos fazer hoje, aqui, pregar o evangelho, fazer tudo isso, por quê? Porque o Senhor nos manda? Não, porque nós amamos o Senhor e precisamos obedecer ao Senhor, porque a sua verdade é boa. Aí fala, justificados pela fé. Aí ele fala, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A única pessoa, põe isso na sua cabeça, põe isso na sua vida, a única pessoa que fez você se tornar justos mediante a fé foi Jesus Cristo. Pois Romanos 3, 10 e 11 falou, não há justo nenhum sequer. Se não há nenhum justo, nenhum sequer, como que ele está dizendo aqui que tem justo? Quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor manda nós fazemos, porém a gente não faz, a palavra fala, não há justo nenhum sequer. Irmãos, então você quer dizer o quê? Né? O que a palavra quer falar? O que a palavra quer dizer então? Quer dizer que tem justo ainda na terra ainda para pregar do Senhor? Tem. São poucos justos que tem para pregar do Senhor. Mas a justiça não foi você que se intitulou. Não foi eu, Bruno, aqui que estou falando que eu sou justo. Não. Eu estou falando que Jesus, a palavra está dizendo, e nós estamos atestando, que a palavra ela está dizendo que Jesus foi quem nos transmitiu essa justiça. Somos justos por causa dele. Não somos justos pela obra que eu faço, não somos justos pelo propósito que eu faço, não somos justos pelo louvor, violão que eu toco, não somos justos por isso. Somos justos pelo sacrifício que Cristo teve na cruz. Aí, nós vamos continuar lendo. O 1, a gente já leu. Agora o 2, fala assim, ó. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, vou ler de novo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, foi Cristo que nos deu essa graça e devemos nos gloriar pela graça e esperança em Deus. Só que nós vamos continuar lendo o versículo 12. Lê o versículo 12, vamos lá. O versículo 12 ele fala o seguinte, ele fala sobre algo que você vai entender também, que ele fala: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não parece ser contradição o que está dizendo?
O que a palavra falou, começamos dizendo a palavra em Romanos 3, começou falando que não há justo nenhum sequer. Em Salmos, continuou dizendo que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda a Deus. Em Gênesis, já mudou a situação, às vezes você até não entende, mas em Gênesis falou sobre o mandamento que Adão devia cumprir, porém não cumpriu. E se tornou desobediente. Se tornou desobediente. Onde Deus olhava ao céu e perguntava, não há justo nenhum sequer aqui. Porque era para fazer, era para obedecer, não obedeceu. Agora em Romanos 5, 1, ele está falando que nós somos justos. Não parece ser contradizente? Não parece que a palavra própria está se contradizendo? Aí no versículo 12, ela está falando, para a desobediência, ou por causa de um homem só, entrou o pecado no mundo. Aí continua dizendo, olha que interessante. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. A morte. Assim, também, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, todos pecaram. Todos foram feitos pecadores. Adão pecou e ele foi feito pecador, assim como seu filho, e assim por diante, assim como todos foram feitos pecadores. Por causa do pecado dele, veio algo chamado morte, o qual ainda temos até hoje. Nós não carecemos, nós morremos, mas existe duas mortes. Aí vem nisso, né? A primeira morte é a morte carnal, o qual eu passo, você passa, todos nós vamos passar algum dia. Se Deus não permitir, nós vamos ressuscitar, nós vamos, né, aí nós vamos já ser levados ao céu sem ver a morte, mas até lá, vamos morrer sim, claro. Mas aí, a morte carnal. A segunda morte é a morte espiritual. Qual dessas é a pior? Espiritual. Adão, ele não morreu carnal, ele morreu espiritualmente. Por isso que falou, entrou a morte. Quando Adão pecou, entrou a morte espiritual. Onde ele não poderia mais sentir Deus, sabe? Sentir a falta, a ausência de Deus. Ele sentiu isso. Então a morte que Adão sentiu foi as duas. Porém, a mais terrível que ele sentiu foi a espiritual. Mas isso aqui é algo que Deus falou para nós? Versículo 19. Olha o que o versículo 19 vai falar pra gente. É semelhante, mas não é igual, mano. Porque como pela desobediência de um só homem, não parece ser semelhante ao 12? Muitos se tornaram pecadores. Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Observa que mudou a palavra de todos se tornaram pecadores, agora para muitos se tornaram pecadores. Observou isso? E colocou mais uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo. Pela obediência de um só homem, muitos se tornaram, aí diz a palavra, justos. Somos justos, mas por causa de Cristo. Observa que a palavra falou muitos. O que significa aqui? Agora Deus está olhando para Adão com as duas descendências. A Eva teve duas descendências. O qual dessas duas descendências, um foi para o bem e a outra foi para o mal. Ou seja, um para a honra e o outro para a desonra. Abel e Caim, um foi para a honra e o outro para a desonra. Sem, também, filho de Adão e Eva. Sem, também, foi para a honra e o outro para a desonra. Observa que foram duas descendências, duas nações, duas nacionalidades. Porém, um foi para a glória de Deus e o outro não foi. Vamos lá, vamos continuar, certo? Então foi para a desonra de Deus e assim por diante. Então, o que Deus está olhando aqui é que são duas, não duas testemunhas, mas ele está olhando duas nações, entendeu aqui? Por isso que somos justos. Por isso que falou aqui que muitos pecaram. Por quê? Por que falou muitos pecaram? Porque agora, Adão, você se tornou pecador, mas agora quando Cristo veio, não precisa se preocupar com a questão de todos. Porque muitos se tornaram pecadores sim, mas porque não se arrependeram. Mas a pessoa que tem arrependimento, ela se arrepende, o arrependimento vem para ela também. E aí, muitos se tornaram justos. Entende o que a palavra quer dizer? Versículo 21, ainda dessa palavra, ela continua dizendo algo muito interessante, que ela fala o seguinte: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus. Ou seja, a fim de como o pecado reinou para quê? Pela morte. Ou seja, por causa de Adão e por causa do pecado, reinou o quê? A morte. Entendeu? Por causa do pecado reinou algo, a morte. Que é a morte o qual ainda temos ainda, as pessoas têm ainda.
O problema é que as pessoas não veem que está acontecendo essa morte aí por todos os lugares, Brasil e assim por diante. Isso está acontecendo em todos os lugares, a morte espiritual, a morte de não querer Deus, a morte de fazer, pregar ou não pregar, tanto faz, é isso. Você está levando as coisas de Deus como um relaxo, não pode tratar as coisas de Deus assim, como amanhã eu faço, outro dia eu faço, ou qualquer coisa, né, faz isso, não faz. Não pode tratar assim. Só que aí ele responde, olha, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Então a gente já tem aqui e descarta uma opção. A morte que a palavra está falando não é a morte carnal, é a morte espiritual. A morte espiritual é aquela que você vai para o inferno. Então é aqui, tem que já... A morte que está falando é essa, a morte que vai para o inferno. Então já descarta aquela morte carnal, tá? Porque todos, repito, sem exceção, todos vão morrer, tá bom? Todos, carnalmente. Aí ele continuou falando, ou seja, pela morte. Reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Então, Jesus veio agora e a graça está aí, para todo mundo. Para você, para mim. Agora, se nós acreditarmos e fizermos a palavra do Senhor, obedecer, a morte não vai reinar em nós. O que vai reinar é a vida eterna. E aí nós vamos de encontro ao terceiro céu, junto a Ele. Isso é bom, entendeu? Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então dê glória a Jesus Cristo, Filho de Deus. Dê glória ao Senhor porque o Senhor está na sua vida. Dê glória ao Senhor porque Ele está na minha vida. Dê glória ao Senhor porque o Senhor Ele é bom com você. Dê glória ao Senhor porque o Senhor está sendo justo com você. Dê glória a Deus por tudo. Nós não agradecemos, só pedimos, né? A gente tem o costume de só pedir ao Senhor. Então, nós não agradecemos. A Bíblia fala sobre pedir e deve-se usar. Sim, a Bíblia fala que você pode pedir também. Só que, e o agradecer ao Senhor? Quando Jesus ele agradeceu pelo pão, isso é interessante, quando Jesus agradeceu pelo pão, o que aconteceu? Multiplicou-se os pães. Aconteceu quantas vezes? A Bíblia relata para nós 2 vezes. Então, 2 vezes a multiplicação aconteceu. Porque ele disse, Senhor, graças te dou pelo pão e esses peixes. E assim multiplicou. Quando você dá graça ao Senhor, acredite, cresce também. Deus já falou bastante sobre isso, que agradece que cresce. Irmãos, agradece pela vida que você tem. Agradeça a Deus pelo Deus que você tem, que cuida de você e te está mandando uma palavra assim. Uma palavra, querendo ou não, de aviso. Por que uma palavra de aviso? Porque Deus ele quer que você hoje deixe as coisas do mundo e agora careça da glória de Deus, careça da presença dele. Comece a pregar do Senhor e a fazer, a depender do Senhor. Mas eu não sei como ainda chegar na presença do Senhor. A dica melhor que tem, que Jesus deu, ora. Mateus 6 falou sobre oração. Ora ao Senhor. É a melhor de tudo. Melhor coisa que tem que fazer é isso, orar ao Senhor. O capítulo 6, ele continua dizendo muitas palavras muito belas, porque ela fala, o capítulo 6, ela fala para nós que nós não precisamos, por exemplo, se a pessoa hoje, mas eu preciso então fazer o propósito do Senhor, sim ou não? A palavra fala para nós, não precisa, porém se você ama Cristo, você ama, realmente quer, você obedece e faz. E você entende que se você realmente ama o Senhor, se tudo que você fala, porque quando a gente tá ali no primeiro amor, a gente fala assim, nossa, eu amo o Senhor mesmo, eu quero fazer, então obedeça ao Senhor em tudo que Ele mandar você fazer. O capítulo 6, ele começa dizendo assim, que diremos, pois? Ele fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Por acaso o pecado é mais abundante que a graça? Não é. Aí ele continua, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que com ele morremos? Como é que, irmãos, você quer continuar vivendo no pecado, sendo que você para o pecado já morreu? Hein? Como é que você quer continuar vivendo no pecado, sendo que você já morreu para ele? Não precisa, irmãos. Então você pode renunciar a esse pecado aí, pode renunciar ao pecado seu, pode renunciar à sua carne e começar a viver para Deus de verdade. Eu não falo para você que é algo fácil, porém é algo que quando você faz, você sente alegria. Tá? Não é algo fácil, é algo que você sente alegria quando você faz. Isso aí já eu tenho certeza. É algo muito gracioso e feliz quando você faz isso, tá bom? Aí continua dizendo que fala, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado
dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, irmãos, se nós fazemos hoje, nós fomos crucificados com Cristo, aquele louvor, já estou crucificado com Cristo, Cristo vive em mim. Então, esquece aquele velho homem. A palavra ela continua falando sobre isso aqui, ó, versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Você quer viver o velho homem ainda? Esquece. Amigão, esquece. Quer viver a palavra do Senhor? Esquece o velho homem. Você foi crucificado com o velho homem. Cristo, aí fala, isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Com Cristo foi crucificado o nosso velho homem. Podemos se fazer hoje pessoas novas na presença do Senhor. Podemos. Continua no Senhor. Para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravos. Deus ele não quer escravo do pecado. Sabe por que escravos do pecado? Isso é interessante. Olha a visão que Deus dá. Interessante. Escravos do pecado significa o seguinte. Sabe o que é ser escravo? É você não conseguir mais sair dele. Você fazer e você se tornar escravo. Às vezes você até quer sair, porém você não tem força suficiente. Aí você se torna escravo, entendeu? Deus ele não quer que você se torne escravo do pecado e nem escravo de Cristo. O que Cristo quer de você é obediência. Por isso que Cristo fala que vocês não são escravos, e sim filhos. O filho, ele obedece o pai porque ama. Então tudo que o pai fala, ou a mãe fala, ou o responsável fala, você obedece porque ama. Deus, você obedece porque ama. É preciso fazer propósito? Não. O que salva? Eu vou para o céu, as minhas obras fazem eu ser levado ao céu? Não. Eu gravar no Pregando de Cristo hoje fazem eu ir ao encontro ao céu? Não. Eu dar a marmita a uma pessoa na rua faz isso para eu ser salvo? Não. O que faz ser salvo então? Obediência. O que quer dizer? Se Bruno, eu, não venho gravar o Pregando de Cristo, porém Deus disse, grave o vídeo, faça o vídeo, porém eu não faço, eu não venho, eu desobedeço ao Senhor, isso não faz eu ir ao céu. Isso faz eu não ir ao céu, na verdade. Significa que eu desobedeci ao Senhor. Irmãos, é pela obediência que vamos ao céu. Então, a partir de hoje, você ouviu isso e já está recebendo? Pela obediência que você vai ao céu. Então, comece a obedecer ao Senhor. Vamos de encontro ao céu, todo mundo junto? Vamos lá, obedece ao Senhor. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil, porque tem momentos que a gente quer ficar aqui, ó, tranquilo, deitado, tranquilo, fazendo nada, apenas mexendo no celular. Mas vai e faça, tá bom? Vai e faça ao Senhor, porque é gratificante ao Senhor. A palavra do Senhor fala para nós sobre não deixe que reine em vocês. Isso é muito bom. Ele fala no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçai às suas paixões. Irmão, não deixe que reine na sua vida os pecados das suas próprias paixões. Não estou falando em paixões em vídeos, em mulheres. Não estou falando disso. A palavra não fala sobre isso também. Mas paixões da carne. E você sabe quais são as paixões da carne, as obras da carne? Gálatas 5,16. Aí você lê lá e depois você fala quais são as obras da carne. Tá bom? Mas porém, continua lendo depois. Obras do Espírito. Então, não deixe que reine em vocês as obras da carne. Para quê? Porque se você deixar reinar as obras da carne na sua vida, vixe, você não vai estar fazendo algo como justiça para Deus, mas sim como iniquidade. Então faça algo para Deus. Comece a viver para o Senhor, tá bom? Ele fala no versículo 13, não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado. Acontece de as pessoas oferecer um dos seus membros ao pecado. E assim por diante. Como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A boca é um instrumento. Eu posso usar ela tanto para falar mal do irmão, ou seja, como iniquidade, ou eu posso usar para falar do Senhor, como justiça de Deus. Então, é as suas escolhas, os seus atos, é a forma que você decide, entendeu? É a forma que você decide viver a vida com Deus. Você vai saber se você quer viver a vida com Deus ou não, vida com justiça ou não. Tá bom?
Aí o 14, o último, eu vou ler, já encerro. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, entenda que nós estamos debaixo da lei? Não, nós estamos debaixo da graça. Então, se nós estamos debaixo da graça do Senhor, o que Cristo quer? Nós lemos aqui, foram, se não me engano, quase 5 palavras. Foi Romanos 3, foi Salmos, foi Gênesis, depois foi Romanos de novo. Então, 4 palavras. Nós lemos 4 palavras. Deus nos fez ler 4 palavras. Em 4 palavras, Deus apenas... o que você aprendeu? O que Deus falou com você nessas 4 palavras? Para mim foi tudo o mesmo sentido, não a mesma coisa. Mas para mim foi palavras diferentes, mas Deus explicou um algo só. Para mim, que Deus quer obediência. Quando Saul peca, ele faz um sacrifício indesejado ao Senhor. Você já viu essa palavra que a gente já falou? Que Deus permitiu falar. Quando Saul peca, ele faz um sacrifício que não poderia fazer. Ele não poderia fazer, mas ele fez. Aí chega Samuel e fala assim, por que você fez o sacrifício? Aí ele fala, olha, Senhor, o povo estava me atormentando tanto, estava me prensando tanto que eu decidi fazer. Aí Samuel fala assim, olha, por acaso tem Deus mais prazer ou regozijo em sacrifício? Ou seja, não tem. Aí ele continuou falando, ele falou assim, Deus, ele tem mais prazer em obediência do que sacrifício. Entende isso? Deus, ele quer de você obediência, não sacrifício. Porém, tudo aquilo que Deus mandar você fazer, faça. Ah, mas é um sacrifício, porque eu não queria fazer propósito, vamos dar exemplo, de carne, eu não queria fazer propósito de carne, eu adoro a carne, eu quero comer uma carne, eu não queria fazer. É como se eu estivesse matando realmente a minha carne, eu não consigo ficar sem. É um sacrifício isso daí para mim. Por acaso tem Deus prazer em sacrifício? Não tem. Porém, o que Deus tem prazer? Em obediência. Então, obedeça ao Senhor. Aí sim, você está fazendo algo certo perante o Senhor. É isso aí que agrada a Deus. Obedecer ao Senhor. Então, irmãos, eu entendo da palavra de hoje, eu entendi para mim que Deus ele quer que nós obedecemos a Ele. O justo, não há justo nenhum sequer. Ele está falando a questão de pessoas que não obedecem ao Senhor não são justos na palavra do Senhor. A pessoa que procura na igreja hoje fama, procura irmãos, a igreja cheia demais, ela procura isso, ela procura pessoas na igreja, ela não está procurando o principal, o Senhor, o próprio Deus, não procura. Então, irmãos, a palavra ela me ensina hoje que é obediência. Deus ele tem mais prazer em obediência do que sacrifício. Entenda isso, aprenda isso. Obedecer ao Senhor é mais importante. Obedecer ao Senhor é mais importante. Não importa a consequência, não importa a reclamação do povo, sabe? Não importa a reclamação do povo. Porque Saul ele fez algo que o povo pediu. Só que ele devia obedecer ao Senhor. Ele não obedeceu. Então não importa o que pai, mãe, família fala para você. Se você recebeu uma ordem de Deus para fazer tal coisa que Deus mandou, obedeça ao Senhor e faça. Não deixe se levar pelo julgamento das pessoas. Isso não é só para você, mas para mim, nossa, demais. Tá? Porque Deus ele me ensina muito isso também. Então, irmãos, eu quero agradecer a grande oportunidade de estar pregando do Senhor hoje. Que Deus venha abençoar todos vocês que estão aqui a ouvir. E vocês que clicaram, que chegaram até o final, Deus abençoe a vida de vocês. Portanto, você que não viu tudo, não tem problema, né? Às vezes está até vendo agora. Mas se você não viu tudo, mesmo assim Deus abençoe você da mesma maneira. Portanto, reconheça o Senhor como Deus. E coloque Ele na sua vida como princípio e como centro da sua vida. Amém? Então, irmãos, eu agradeço a grande oportunidade. Até o próximo vídeo. E Deus seja na vida de vocês e de todos vocês. Obrigado. Amém? E paz.